Oi, gente! Espero que todos estejam bem. Estou aqui mais uma vez com vocês para trazer um tema sobre a atuação da fisioterapia em oncologia. Eu sou a Érica Fabro, sou fisioterapeuta especializada em oncologia, trabalho no INCA desde 2005 e hoje eu trouxe para vocês a atuação do fisioterapeuta no linfedema neoplásico. Então, nessa aula eu vou abordar alguns estudos falando sobre o linfedema numa fase da doença mais avançada e sobre a nossa atuação nessa área. Tá? Lembrando que o linfedema neoplásico é só um termo que a gente utiliza no dia a dia. Na verdade, a gente sabe que neoplasia é a doença e o linfedema nessa fase significaria para a gente que a doença está numa fase mais avançada, está ocorrendo uma obstrução ao fluxo linfático, mas em decorrência do tumor. Então, vamos lá. A definição do linfedema é que é uma manifestação da insuficiência do sistema linfático. Pode ser decorrente a uma lesão a esse fluxo linfático por algum tratamento ou por obstrução de alguma doença ali naquela região. O sistema linfático, ele é responsável por carregar substâncias mais pesadas, substâncias de alto peso molecular, que não conseguem ser captadas pelo sistema sanguíneo. Então, uma obstrução a esse fluxo vai gerar um edema na região do membro que estiver com essa deficiência. Falando na questão de neoplasia, neoplásico, a definição pelo dicionário é que é um adjetivo relativo a neoplasma ou neoplasia. E o que seria o neoplasma? Neo vem do grego, que significa novo, e plasma significa formação, ou seja, a neoplasia seria uma massa normal de tecido como um resultado do crescimento anormal ou divisão das células naquela região. Se formos falar do câncer em si, a gente sabe que existe pacientes que são diagnosticados numa fase mais avançada da doença e outras numa fase inicial. Então, existe uma diferença no estadiamento e isso vai proporcionar tratamentos também mais invasivos ou, às vezes, uma dificuldade para a realização desses tratamentos, tá? Segundo o Comitê Americano de Câncer, o estadiamento do câncer avançado seria um estadiamento 4, quando existe metástase em algum órgão à distância, ou seja, pensando no câncer de mama como um exemplo, que é a área que eu mais atuo, seria quando o paciente já apresenta, além da lesão na mama, uma metástase, ou seja, câncer também em outros órgãos, que poderia ser osso, fígado, pulmão, o sistema nervoso central, e aí a gente consideraria o estadiamento 4, ou o tumor localmente avançado, um tumor avançado na região da mama, invadindo para a região dos linfonodos axilares ou supraclaviculares. De acordo com esse estudo, onde foram incluídas mais de 130 mil mulheres, esse estudo ele foi baseado no Registro Hospitalar de Câncer, o registro brasileiro, e eles observaram nesses registros de mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama de 2000 a 2011, verificaram que 35% das mulheres tinham tumores no momento do diagnóstico já acima de 5 centímetros, 50% já tinha comprometimento dos linfonodos da região axilar e 8% já apresentava metástase à distância. Isso significa que a maior parte das mulheres foram diagnosticadas numa fase mais avançada da doença. E nesse caso aqui, eles observaram que 37% das mulheres tiveram um tratamento realizado após 60 dias de diagnóstico, não respeitando a lei dos 60 dias, que já foi definida, que deveria ser o início do tratamento para o câncer de mama. Isso para a gente significa que existe um atraso ao diagnóstico, e o atraso vai impactar diretamente na qualidade de vida dessas mulheres, gerando mais ansiedade, e porque elas vão perceber que isso vai impedir talvez o tratamento curativo. Então, atraso também de mais de 3 meses pode estar associado a menores taxas de sobrevida dessas mulheres. E o que a gente vai observar quando tem um avanço da doença? Esse avanço ou recidiva local, essa recidiva, né, ou uma metástase à distância, vai gerar para os nossos pacientes dor, linfedema e uma limitação funcional. O linfedema em si, a gente sabe que esse estudo, por exemplo, que já foi feito com pacientes da nossa população, ele foi realizado com pacientes lá do INCA, foram 1.004 mulheres,
e observaram que após 10 anos do tratamento, a incidência do linfedema. Os autores observaram que mais de 40% das mulheres já apresentavam linfedema após 10 anos do tratamento e que esse linfedema estava relacionado com alguns tratamentos que foram realizados, como a radioterapia, a quimioterapia por infusão na região, no membro superior, mas eles observaram também que o estadiamento mais avançado também tem uma associação maior, tem uma chance maior das mulheres que já foram diagnosticadas numa fase mais avançada a terem linfedema mesmo após um tratamento curativo. Quando eu falo de linfedema, nessa questão de uma paciente que passou por um tratamento, eu sei que esse tratamento pode gerar o linfedema, mas que ele vai ser o que a gente pode chamar de linfedema benigno, vamos dizer assim, e que ele vai ter uma evolução que é crônica, mas uma vez que ele se manifestar, ele vai ser progressivo e não vai ter cura. Então, a tendência é que essa paciente, se não passar por um tratamento adequado, ela vai evoluir progressivamente, como a gente tem nessa imagem. Então, sem tratamento, ao longo dos anos, o braço só vai aumentar de volume. Se for um caso de uma paciente que passou por um tratamento ginecológico, a gente pode observar isso também nos membros inferiores. Vou trazer para vocês o que a gente poderia considerar, o que a gente pode definir, né, para entender um pouco essa diferença entre o que seria o que a gente chama de maligno ou neoplásico para o linfedema que a gente pode considerar como benigno. Então, o maligno ou neoplásico seria algo decorrente de uma obstrução tumoral, da secundária ao tumor. Ou seja, o paciente não está numa fase de tratamento curativo, está fazendo um tratamento paliativo. Pode ser porque a paciente está recidivando a doença ou porque já diagnosticou numa fase mais avançada. Diferente do que seria o que a gente considera o linfedema benigno, que é o linfedema após o tratamento do câncer. Ou seja, o paciente passou pelo tratamento curativo, fez a cirurgia, fez radioterapia, quimioterapia, o que precisou ser feito para curar a doença, mas no decorrer dos anos, mesmo depois de ter sido curada, a paciente começou a manifestar o inchaço no membro. No caso do linfedema neoplásico, quais são as causas que podem gerar? Ou o paciente não passou pelo tratamento, como eu já mencionei, então o paciente não fez a cura da doença, não investigou numa fase inicial da doença, considerou que o câncer ia ficar ali isolado na região da mama ou na região do colo do útero, e esse tumor invadiu para o sistema linfático e obstruiu a cadeia do sistema linfático. Num segundo caso, pode ser que a paciente passou por todo o tratamento curativo, mas acabou apresentando uma recidiva dessa doença, o câncer retornou, vamos dizer assim, o câncer retornou na região supraclavicular ou na região axilar, ou num terceiro caso, pode haver também uma disseminação tumoral por todo o sistema linfático da região do membro superior e da pele. Então, esses são os casos que a gente pode observar bem numa condição do linfedema que a gente chama de neoplásico maligno. E o diagnóstico diferencial, como seria? Para paciente que tem o que a gente considera de linfedema neoplásico ou maligno, a gente observa uma evolução do linfedema muito rápida. Então, aquela paciente que pode chegar para a gente, procurar fisioterapia dizendo que de ontem para hoje o meu braço pareceu que ficou muito inchado. Então, a gente tem que ficar bastante atenta. Quem trabalhar nessa área precisa ficar bastante atenta, que às vezes a paciente fez um tratamento há anos atrás e, de repente, da noite para o dia, esse braço apareceu muito inchado. Então, das duas, uma. Ou a paciente está apresentando uma trombose, então é importante verificar através de exames, né, de um Doppler ali na região para ver se ela não está fazendo um trombo na região, ou o paciente está apresentando uma recidiva tumoral nessa região. Porque quando é uma condição do linfedema que a gente considerou como benigno, significa então que é um linfedema decorrente do tratamento. Então, essa paciente vai apresentar o aumento do inchaço ao longo dos anos, é mais lento, vai demorar meses ou anos para chegar num volume muito grande. Normalmente, numa condição neoplásica, essa paciente se queixa de dor, é bem frequente, já é raro numa condição benigna, do linfedema benigno. No neoplásico, normalmente a paciente vai apresentar lesões na pele.
No caso do linfedema benigno, isso é mais raro também. No neoplásico, o paciente pode ter também uma plexopatia braquial, justamente por uma compressão do tumor, então vai haver uma lesão neurológica. No benigno, isso não acontece. Então, por essa plexopatia braquial, no caso do linfedema neoplásico, a gente acaba observando também um déficit motor. Já no linfedema benigno, a gente não observa, a paciente mantém as suas funções normais do membro superior. A fibrose linfostática, que é o endurecimento da região, quando a gente apalpa, a gente observa com bastante frequência no neoplásico, às vezes em todo o membro. No benigno, isso já acontece mais numa fase já do linfedema, que a gente considera um grau 3, que é um grau mais avançado, uma fase mais crônica. A coloração para o neoplásico já está alterada, então a gente observa o membro mais arroxeado, mais avermelhado. Para o benigno, normalmente geralmente a coloração está normal, a gente só observa uma vermelhidão quando a gente tem uma inflamação da pele ou nos casos de processos infecciosos. E, claro, no neoplásico a gente vai ter a presença do tumor e no benigno a gente vai ter a ausência do tumor. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens do linfedema neoplásico. Então, isso é uma paciente que tem uma disseminação tumoral, outra paciente uma disseminação para a pele. Então, essas são as características do linfedema neoplásico. Todo o endurecimento do membro, uma fibrose ali naquela região. A característica seria um linfedema causado pelo bloqueio, de acordo pelo tumor maligno estar ali invadindo aquela região, ou a sua metástase, geralmente nesses ductos linfáticos. Isso vai causar um desequilíbrio no sistema veno-linfático. E quando não tratado, esse linfedema, quando ele não tem o tratamento adequado, a gente observa muitas vezes a paciente com uma restrição da amplitude de movimento e da função desse membro, infecções constantes, uma assimetria entre os membros e no próprio membro, às vezes a mão muito mais inchada do que o resto do braço, e, claro, alteração postural pelo peso e pelo déficit motor. Em relação à prevalência, alguns estudos observaram que Walker e Thompson, por exemplo, publicaram um estudo em 2012 e verificaram que 10% dos pacientes com câncer avançado apresentavam linfedema. E em 2017 afirmou que a real prevalência ainda é difícil de definir. E Hill e colaboradores em 2016 verificou uma incidência estimada de edema nos pacientes com câncer avançado poderia ser de 5 a 10% e que linfedema associado ao edema poderia chegar a 12%. Steville e colaboradores em 2014 publicaram em seu estudo que 85% dos pacientes com cuidados ao fim da vida, ou seja, nos últimos 3 dias de vida, já apresentavam algum grau de linfedema. Nesse estudo aqui que foi realizado no Hospital do Câncer 3, que faz parte do Instituto Nacional de Câncer, que é o hospital específico para tratamento do câncer de mama, nós observamos que as pacientes que chegavam ao instituto com indicação de se fazer uma quimioterapia antes da cirurgia, ou seja, uma quimioterapia com intenção de reduzir o tumor para poder fazer a cirurgia, poder ter uma cirurgia não tão agressiva ou uma cirurgia mais conservadora, foi observado que em torno de 6% das pacientes já apresentavam linfedema antes de se fazer a quimioterapia. Esse outro estudo, eles observaram nos pacientes com câncer avançado que, entre todos os sintomas que podemos observar, segundo esse gráfico, né, entre dor, constipação, dispneia, a gente observa que o edema ele foi visto em 41% dos pacientes. E nesse estudo foi visto que em relação a todos os tipos de edema, 46% dos pacientes numa fase avançada do tumor apresentavam um edema misto, 27% apresentavam linfedema e 16% apresentavam um edema não linfático. E aí a gente se pergunta, qual o impacto do linfedema para o paciente que está numa fase avançada do tumor ou que descobre o tumor já por estar apresentando o linfedema, não sabia que existia um tumor, e aí de repente já está com esse linfedema e
vai ter a consequência, né, de que não existe uma possibilidade de cura para essa doença. Então, ele tem uma maior sensação de dependência e uma queda, então, na sua qualidade de vida. E para o cuidador, aquela pessoa que está ao lado desse paciente, o que acontece? Acontece um aumento grande da sobrecarga para os cuidadores. Então, como o paciente ele fica dependente desse cuidador, isso impacta também na qualidade de vida de quem está ao lado do paciente. E aí vem o tema realmente da nossa aula, né? O que a gente pode fazer como fisioterapeuta para ajudar esses pacientes? Qual é o objetivo do nosso tratamento? Então, diferente do paciente que tem um linfedema benigno, que eu vou medir os 2 membros e eu vou tentar reduzir esse volume do membro para tentar fazer com que um braço ou uma perna fique mais próximo do volume da outra perna, né? Pensando numa questão estética também. No caso dos pacientes com linfedema neoplásico, ou que a gente chama de maligno, né? Pela obstrução tumoral, a nossa intenção é trazer alívio da dor, porque ele está associado à dor, prevenir déficit motor, porque como eu mencionei também, pode acontecer de ter uma plexopatia braquial, então a gente está tentando prevenir o máximo esse déficit motor, restaurar a função desse membro sempre que for possível, minimizar o risco de queda, porque o paciente fica com uma alteração do volume, né? Então o paciente sente desequilíbrio e, claro, proporcionar conforto. Mas é importante que a gente saiba que para esses pacientes com tumores avançados, a gente precisa adaptar a nossa conduta de acordo com a expectativa do paciente. Então, pensando no tratamento que é considerado padrão ouro na literatura, que seria a terapia física complexa, que é composta, né, como está aqui nessa imagem, ela é composta de 2 fases. A primeira fase seria reduzir o volume do tumor e a segunda fase, reduzir o volume do linfedema, e a segunda fase seria manter esse volume. A primeira fase, que é composta, né, com os cuidados com a pele, enfaixamento compressivo com bandagens de baixa elasticidade, drenagem linfática manual e exercícios sempre com o membro enfaixado. E a partir do momento em que a gente consegue essa redução máxima do volume, a gente parte para a segunda fase, que é a fase de manutenção desse volume, em que a gente mantém os cuidados com a pele, a gente pode orientar para o paciente fazer a automassagem, ou aquele paciente que quiser manter a drenagem linfática com o fisioterapeuta, pode manter a drenagem linfática, só que ao invés de utilizar as bandagens de baixa elasticidade no enfaixamento compressivo, a gente passa a adaptar uma malha de compressão e mantém, sim, os exercícios, que seria a cinesioterapia, mas sempre com uma compressão no membro. Então, essa terapia física complexa, ela acaba sendo um pouco prejudicada para esses pacientes. Então, a gente precisa adaptar, já que a gente não tem a intenção de reduzir o volume desse membro. Então, para o paciente que tem um linfedema maligno ou um linfedema neoplásico, a gente tem muitas dificuldades na nossa terapia, porque a gente encontra um paciente, muitas vezes, com limitação do movimento, a gente encontra pacientes com edemas em diferentes regiões, então o edema não está só na região do membro, pode estar também no ombro, pode estar na mama, se o paciente não tiver retirado a mama. A gente pode ter um paciente com síndromes paraneoplásicas, um risco maior de trombose e isquemia desse membro, então a gente precisa ficar bem atento no momento em que a gente for realizar o enfaixamento para não gerar uma isquemia do membro. Esse paciente muitas vezes tem lesões na pele, como é que a gente vai fazer uma compressão numa pele que está toda lesionada, está ferida? Muitas vezes o paciente tem uma dificuldade de acesso ao fisioterapeuta para chegar até a clínica de fisioterapia, até o consultório ou até o hospital, por conta da sua dificuldade de locomoção, pelo peso do membro ou pelo avanço da doença, porque não vai estar só nessa região, pode ter metástase em outras regiões também. Tem outras condições associadas, porque muitas vezes ele vai depender do cuidador, então às vezes ele não tem esse cuidador para realizar o tratamento ou para levá-lo até o tratamento, e muitas vezes uma adaptação de uma malha só para gerar conforto nem sempre é possível.
E uma outra condição, como eu já mencionei, seria a plexiopatia braquial, porque a plexiopatia braquial, ela causa dor, causa edema. Muitas vezes o paciente não tem o linfedema, tem só a plexiopatia braquial, mas essa plexiopatia, por uma redução da mobilidade do membro, vai trazer um edema, vai trazer uma redução dessa sensibilidade, diminuição da força, e aí nesse caso é difícil adaptar uma malha de compressão, e o paciente tem uma alteração da sensibilidade a ponto de se queixar para a gente com uma sensação de membro fantasma. Então ele tem um membro ali, mas às vezes ele acha que o membro está em outra posição, ou que os dedos estão... muitas vezes os dedos estão presos uns nos outros e ele fica se movimentando, e que algum tratamento nosso poderia trazer conforto, mas ao mesmo tempo a gente tem esse conflito para tratar o paciente, porque ele vai se queixar de queimação, formigamento, e o pior para o nosso paciente é que, se ele apresentar uma dor por mais de 3 anos, é provável que ele tenha essa dor permanente. E aí a gente começa a se questionar qual seria a melhor conduta para a gente fazer com o nosso paciente nesse caso de uma obstrução tumoral. Esse documento, que foi publicado em 2010 sobre os cuidados com pacientes com linfedema, no caso dos pacientes em estadiamento avançado, eles sugeriram que a nossa terapia física complexa ela possa ser adaptada, porque muitos pacientes não suportam essa terapia compressiva. Então, eles sugerem também que faça uma reavaliação em relação aos benefícios, frente às mudanças clínicas dos nossos pacientes com câncer avançado, e que o objetivo, como eu já mencionei para vocês, deva ser sempre o alívio dos sintomas. E a intervenção, o ideal é que seja precoce, logo que esse paciente apresente o primeiro sintoma. Então, se esse paciente apresentar como primeiro sintoma o linfedema antes de apresentar a dor, é ideal que a gente já inicie esse tratamento para trazer o melhor conforto. A nossa terapia física complexa, que, como eu mencionei, são os cuidados com a pele, a drenagem linfática, o enfaixamento compressivo e a cinesioterapia, muitas vezes ela pode ser feita com alguns pacientes se suportarem a compressão ou se não tiverem nenhuma lesão na pele para poder ser submetida à drenagem linfática, Mas muitas vezes ela vai ser adaptada para o enfaixamento, que a gente chama de enfaixamento simples, que seria com bandagens de algodão, ou orientar que o paciente possa fazer um autoenfaixamento, utilizar essas bandagens de algodão para fazer o enfaixamento em si mesmo, orientar que o cuidador faça esse enfaixamento. A gente pode acabar adaptando malhas de compressão com baixa compressão, as malhas elásticas, mas com menor compressão. Podemos adaptar o tape na forma de tape linfático ou compressivo, mas muitas vezes o paciente vai tolerar mais o tape linfático. Lembrando, se esse paciente vai ter lesão na pele, muitas vezes não dá para a gente adaptar. A acupuntura pode ser adaptada. Em alguns casos, a gente vai precisar de adaptação de órteses. Para membro superior, muitas vezes a gente vai precisar de uma tipóia para o paciente suportar o peso desse membro. E para membro inferior, às vezes o paciente vai precisar de adaptação de material auxiliar de marcha, como andador, e sempre orientar para que a gente possa mudar essa conduta conforme for necessário. Nesse estudo que foi publicado em 2016, que foi a orientação dos profissionais lá do Hospital do Câncer 3 sobre o que seria a melhor conduta para paciente com linfedema, então eles orientaram que para paciente com uma obstrução do sistema linfático, é importante saber que, se esse paciente não tiver nenhum trombo tumoral que possa ser difundido, ele pode ser submetido sim a uma terapia compressiva. Isso vai depender se ele suportar essa terapia compressiva. Então, aqui um exemplo de um paciente que tem uma obstrução tumoral, mas suportou uma terapia compressiva com bandagens de baixa elasticidade, e como tinha linfedema também na região do ombro, na região escapular, foi adaptado com um taping compressivo para essa região, já que a gente não consegue enfaixar até essa região. Essa outra paciente, ela estava internada e ela sentia conforto com o enfaixamento, então a gente fez o enfaixamento simples, porque mesmo sabendo que esse
linfedema muitas vezes não vai reduzir, ela se sentia mais confortável porque ela tinha plexopatia braquial, então ela sentiu um conforto porque o enfaixamento trazia um feedback, uma sensação de onde estava esse membro, então trazia mais segurança para essa paciente. Nesse caso, foi orientado o autoenfaixamento, porque a paciente pode morar numa região mais difícil ou pode ter dificuldade de locomoção pelo avanço da doença, então a gente pode orientar o autoenfaixamento também. Podemos adaptar malhas compressivas e adaptar também algum material auxiliar de marcha, como eu mencionei para vocês. E no caso dos pacientes que não dá para adaptar outras coisas, uma malha compressiva não fica bem adaptada, a paciente não suporta o enfaixamento, a gente pode fazer o linfotaping. Então, para paciente que tenha plexopatia, um exemplo da gente adaptando também a órtese, a tipóia, mas mesmo que a gente não tenha muita possibilidade de trabalhar com o nosso paciente em relação à redução desse linfedema, vale a pena a gente fazer aquilo que é possível para trazer o conforto do nosso paciente. Ainda assim, eu achei que valia a pena trazer para vocês um caso de sucesso, que foi um relato de caso, que uma paciente que a gente acompanhou lá no INCA, no Hospital do Câncer 3, uma paciente que estava fazendo a quimioterapia neoadjuvante, e ela começou a apresentar o linfedema durante o processo da quimioterapia. E quando apresenta o linfedema antes da cirurgia, é uma condição de contraindicação para a cirurgia, porque os cirurgiões já consideram que seja uma invasão tumoral no sistema linfático, ali nos linfonodos axilares. E isso vai impossibilitar a cirurgia dessa região por risco de lesionar alguma artéria, alguma veia. Então, o mastologista solicitou que a gente acompanhasse essa paciente para verificar se esse linfedema iria reduzir, para possibilitar a cirurgia. Então, a gente acompanhou, realizou a fisioterapia, o enfaixamento compressivo com as bandagens de baixa elasticidade, que como essa bandagem que eu tenho de exemplo para vocês aqui, que é a que a gente mais utiliza, ela suportou a compressão dessa bandagem. Então, a gente observa que ela é de baixa elasticidade. Quando a gente tenta tracionar a bandagem, ela não se estende demais. Então, ela é a ideal para tratamento do linfedema, porque ela consegue fazer uma boa compressão quando o paciente está em repouso e uma excelente compressão quando o paciente está em movimento. E é por isso que a gente orienta que o paciente faça os exercícios com o enfaixamento compressivo e não antes de enfaixar. Então, essa paciente seguiu todo esse tratamento e, ao longo do tempo, ela, antes da cirurgia, reduziu, que é quando a gente vê aí no gráfico, né? Esse retângulo vermelho é o início, então a gente reduziu para a cirurgia até o laranja. Depois da cirurgia, ela precisou ficar sem o enfaixamento para cuidar de todo o processo de cicatrização. Então, realmente aumentou o linfedema novamente, e aí a gente tratou novamente e teve a possibilidade de reduzir e controlar esse linfedema. Então, essa paciente teve uma melhor qualidade de vida, porque ela retirou o tumor, ela teve uma chance de um tratamento curativo, seguiu todo o tratamento depois e teve a redução do seu linfedema. Então, o mais importante que eu quero deixar de mensagem para vocês é que a gente precisa fazer o que for possível para os nossos pacientes com linfedema neoplásico ou maligno, que a gente chama, que a gente considera normalmente, né, mas é por uma obstrução tumoral, porque a gente precisa manter ou melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Espero que todo mundo tenha aprendido mais alguma coisa, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, que eu estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima!